Olá! Aqui estaremos falando sobre a aquisição de vocabulário em língua estrangeira. Os slides estarão escritos em inglês, porém, eu estarei explicando e traduzindo para o pessoal do espanhol. Iniciamos com a pergunta feita por Aitchison em 2011. Como podemos definir os significados de palavras? E aqui temos a questão de assumir a língua ou a aquisição de vocabulário de duas formas, ou como, no caso, a ideia de significado das palavras podem ser fixas ou podem ser modificadas ou embaçadas. A ideia de significado de palavra fixa tem em sua base que o significado de uma palavra é básico, é fixo e é firme, ou seja, ele não muda. E já na questão de significado da palavra fuzzy ou embaçada ou que muda, os significados das palavras mudam sempre, elas não são claras, né? O significado das palavras não são claros e podem ser também um pouco confusos. No caso do léxico mental de uma pessoa, se a gente escolher ou assumir que o vocabulário é fixo ou o vocabulário é modificante ou que se modifica, isso significa continuar a montar as nossas aulas ou preparar os nossos exercícios de uma forma diferente ou de outra. Quando estamos trabalhando com o ensino ou a revisão de vocabulário, temos que ter em mente que as pessoas aprendem ou memorizam vocabulário através de relações sintagmáticas ou paradigmáticas. Neste slide, falaremos sobre as relações sintagmáticas. As relações sintagmáticas envolvem colocações, associação de palavras nos mesmos grupos semânticos. Por exemplo, quando eu digo que o meu carro foi estragado ou danificado num acidente, e não posso dizer que o meu carro foi machucado no acidente. A colocação correta aqui é estragado ou danificado. No caso de associação de palavras nos mesmos grupos semânticos, temos ali alguns exemplos, por exemplo, a palavra comer com frutas, com mesa, sorvete, né? Qualquer coisa que a palavra comer suscite como significado da palavra, né? As crianças e os pré-adolescentes, eles têm uma tendência a aprender muito mais através de relações sintagmáticas. As relações paradigmáticas são as relações que falam de antônimos, sinônimos, hipônimos, né? E quando se trabalha com morfossintaxe. Né? Como exemplos aqui, né? Antônimos, nós temos os antônimos úmido e seco, né? Temos os sinônimos de incrível, né? Maravilhoso, impressionante, né? Nós temos o hiperônimo móveis e os hipônimos cadeira, mesa, escrivaninha, guarda-roupa, né? E quando trabalhamos com as questões morfossintáticas da língua, né? Então, por exemplo, o verbo comer está no infinitivo, né? Ou quando eu trabalho com adjetivos ou com substantivos, eu trabalho com sujeito e predicado, né? Objeto direto, objeto indireto. Né?
E aqui nós temos uma observação muito interessante, que é a questão de que adultos e não só os adultos, mas os adolescentes, eles aprendem tanto através de relações paradigmáticas quanto sintagmáticas, né? Então, anteriormente, a gente viu que os pré-adolescentes e as crianças aprendiam melhor através de relações sintagmáticas. E já os adultos e os adolescentes usam tanto as sintagmáticas quanto as paradigmáticas. Aqui temos alguns fatores que afetam ou contribuem para a aquisição de vocabulário, né? Então, aqui a gente tem algumas características do input, que a gente chama. O input é o recebimento, né, do vocabulário, né? A aquisição. Nós temos o fator frequência, né? A frequência é um dos fatores que afetam e contribuem para a aquisição de vocabulário, né? E isso significa que a revisão do vocabulário em contextos diferentes é muito importante para que o aluno tenha a oportunidade realmente de ver este vocabulário em diferentes oportunidades e em diferentes contextos. A pronúncia, embora em muitos casos, né, principalmente na escola regular, né, na escola pública ou privada regular, onde as turmas são muito grandes, a pronúncia acaba sendo deixada de lado, né? Aqui não, a pronúncia é um fator que afeta ou contribui, né, para a aquisição de vocabulário, né? Então, tanto para níveis mais baixos, como níveis mais altos, né, níveis mais proficientes de língua. Algo que contribui muito, né, para a aquisição de um tipo de vocabulário é a contextualização, né? Então, o professor não deve somente ensinar palavras só fazendo uso de flashcards, de figuras, né? Mas a ideia é usar esse vocabulário, essas palavras, né? E essas colocações com exemplos de frases inteiras ou atividades que contextualizem esse vocabulário, né? Então, é importante a contextualização. Qual que é o relacionamento ou a relação, né, entre a aquisição, né, do vocabulário e a memorização desse vocabulário, né? Existe digamos assim, uma profundidade de processamento mental que envolve o trabalho ativo com o significado da palavra, né? Então, aquele significado tem que ser trabalhado várias e diversas vezes em diversos contextos, né? Outra coisa que é muito interessante é que cada um de nós tem um certo histórico de vida e cada um de nós vai responder emocionalmente a uma palavra ou a um grupo de palavras diferente dos outros, né? Então, quem, por exemplo, cria, digamos assim, uma conexão afetiva com essa palavra e como que se cria essa conexão afetiva? A gente deve tentar fazer com que o aluno use exemplos da sua própria vida, né, com aquela palavra ou aquele conjunto de palavras. Isso vai significar, né, no momento que a gente fizer isso, vai significar que o aluno vai memorizar melhor. O outro ponto no relacionamento entre aquisição e memorização, né, é que devemos sempre oportunizar ao aluno que ele construa, né, redes de palavras. Né? As palavras não estão soltas lá na nossa mente, a nossa mente constrói redes de significados, de relacionamentos, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a questão de grupos de palavras, né, os lexical sets, que estão dentro de um grupo semântico, né? Então, muitas redes de palavras são construídas através desses grupos semânticos, né? Mas existe também o que se chama de distinctiveness hypothesis, né? Que o que é isso, né? Uma hipótese da distinção em que foram feitas pesquisas
e foi descoberto que os itens são mais facilmente aprendidas se não forem similares, né? Se não forem similares em pronúncia e nem em escrita. Né? Então, aqui, quando a gente fala de semantic cluster ou grupos semânticos, a gente está falando de significado. Então, os significados das palavras devem pertencer a um mesmo grupo. Mas não necessariamente a gente vai... A ideia de que o aluno vai memorizar melhor as palavras se elas forem parecidas em termos de escrita, né? Ou em termos de pronúncia, não é verdade. Né? Alguns fatores também que são importantes na aquisição são fatores culturais. Né? Então, existe a teoria da prototipicidade de Tyler e Evans, né? E existe também a questão do schemata, que são as representações mentais que são associadas com uma palavra, que são ativadas na mente, né? De Evans 2009. Esses dois fatores que têm a ver com a questão cultural, eles Roche e Tyler e Evans, aqui 2009, não são os, digamos assim, os criadores dessas teorias, porém, esses autores trabalham muito e desenvolvem muito bem a ideia dessas teorias para a questão do ensino e a aquisição de vocabulário, né, em língua estrangeira. Né? O que é, mais especificamente, a teoria da prototipicidade? Né? Então, quando as pessoas elas categorizam objetos, né, elas têm na sua mente um exemplar ideal, que seria um protótipo. Né? Então, todos nós, por exemplo, temos um protótipo do que seria uma xícara ideal. Uma xícara ideal, né, a imagem mental da xícara é diferente para um brasileiro, para um chinês, para um árabe, né, para um australiano, né, ou uma prototipicidade de animais, de um pássaro, né? Então, algumas culturas vão enxergar um sabiá como um pássaro prototípico. Outros vão enxergar um pinguim, outros vão enxergar uma galinha, né? Então, vai depender muito dos fatores geográficos, de que tipo de pássaro se encontra naquele lugar, né? E aí, quando a gente está aprendendo uma palavra nova, quando a gente está adquirindo um vocabulário, né? Esse fator de prototipicidade vai entrar em ação, né? E a gente vai fazer o que a gente chama de matching. O nosso cérebro vai fazer um processo que o cérebro usa para decidir, né, se aquela palavra já pertence a uma categoria que está dentro do nosso cérebro ou se ela vai ter que ser criada uma categoria nova, né, para encaixar aquela palavra ou aquele grupo de palavras, aquele par de palavras. Né? Sempre lembrando aqui que a gente está trabalhando com a questão de palavras, né, de léxico, mas não necessariamente deve ser só uma palavra, pode ser uma combinatória de palavras também. A questão no matching, né, então, não é todas as características que tem que entrar nessa categoria, né, mas tem que ser suficientemente similar ao protótipo, né. Então, digamos assim, eu aprendi em inglês, né, a palavra kettle, que significa chaleira, né? E então, daqui a pouco, eu estou trabalhando com um grupo de alunos que nunca viu uma chaleira. Claro, isso é só uma suposição, né? Mas não se sabe, daqui a pouco no interior, né? Uma comunidade mais pobre, daqui a pouco eles não têm uma chaleira em casa, né? Então, a palavra kettle para eles daqui a pouco vai ser um pouco mais difícil de memorizar, porque o cérebro não tem um protótipo, né? Então, daqui a pouco eles vão associar a questão da chaleira a uma panela, a uma leiteira, a algum outro tipo de container, né? Um pequeno container onde se coloca água para se esquentar, né? Então, o professor daqui a pouco tem que trabalhar com a imagem e se vê que daqui a pouco não é parte, esse vocabulário não faz parte do imaginário do aluno, não é? Ou do dia a dia do aluno, tem-se que trabalhar
tentando colocar coisas parecidas, né? Então, justamente, ok, quero que o aluno aprenda a palavra chaleira, né? Kettle, eu vou trazer outra panela, eu vou trazer a leiteira, eu vou trazer outras palavras de utensílios, assim, para cozinhar, que ele possa fazer um protótipo dentro da cabeça dele e colocar naquele grupo semântico, ou naquela categoria. Então, a questão da prototipicidade, né? Ela ajuda os professores como, né? Ela não só os professores, né? Ela ajuda os seres humanos, no geral, né? Então, a gente tem que lidar com exemplos que não são típicos. Isso é muito comum numa língua estrangeira, porque tem muito vocabulário de coisas assim, comida, por exemplo, né? Tem comidas que no Brasil tem, que nos Estados Unidos não tem, que na Espanha também não tem, e assim vai indo. Então, a gente tem que lidar e tem que tentar colocar dentro de uma categoria, né? E alguns exemplos que são um pouco estranhos, né? No caso, por exemplo, digamos, a gente ainda reconheceria um tigre que só tem 3 pernas como um quadrúpede, né? Simplesmente tem 3 pernas, né? A mesma coisa, uma pessoa que não tem um braço ainda é uma pessoa, né? Então, essa prototipicidade no nosso cérebro ajuda a gente a lidar com isso, né? Então, essa teoria é um bom jeito, né? Uma boa maneira de interpretar como os humanos lidam com categorizações em larga escala. Isso tem muito a ver com a aquisição de vocabulário, tanto em língua materna, mas principalmente em língua estrangeira. Aí nós temos a tipologia de Talme, ok? E aqui essa tipologia propõe, né, que as linguagens humanas, elas caem, né, elas se enquadram em 2 categorias. Uma que são as línguas que são baseadas, né, em estrutura verbal. Verb-framed languages em inglês. E algumas outras categorias que são baseadas, categorias de línguas que são baseadas em uma estrutura que gira ao redor de um satélite, que são as satellite framed languages. Então, o que é a verb frame language, ou seja, as estruturas ao redor de um verbo, né? No caso, assim, o centro do significado da palavra, né, é expressa através da raiz do verbo. Né? Então, por exemplo, o português, o espanhol, o italiano, né, são todas línguas que têm os verbos em que o significado está dentro da raiz do verbo mesmo. Né? Então, por exemplo, entrar, subir, descer, entrar, sair. Né? Especialmente esses verbos que têm a ver com localização espacial. Né? Já no inglês, né, por exemplo, o alemão também trabalha assim, né? Que são as satellite framed languages, ou as línguas que têm o seu significado colocado ou que gira ao redor de um satélite, né? O significado principal, ele é expresso por um elemento que se associa com o verbo. E não pelo verbo em si, mas um elemento que está junto com o verbo. E esse elemento, que às vezes é uma preposição, ou pode ser uma partícula adverbial, é chamado, né, dentro dessa teoria, de satélite. Ou seja, no inglês, né, a gente não diz... claro, a gente pode dizer enter, né, que é entrar, mas a forma mais frequente, mais normal, mais comum de se dizer entrar é usar o go e o in. Né? O go sozinho, ele significa apenas ir. Mas se eu coloco o in junto, esse verbo perde o significado de ir. Né? Ele ganha um significado novo que é entrar. Né? Então, essa é a diferença dessas 2 categorias de línguas, né? Então, isso é muito importante na hora de por exemplo, ensinar espanhol para um falante de inglês, ou ensinar inglês para um falante de espanhol, ensinar inglês para um falante de português, porque os satélites, né, eles devem ser inseridos, devem ser muito trabalhados, né? Porque toda a localização, a representação espacial, né, como eu falei, subir, descer, entrar, sair,
ir para fora, ir para dentro, né? Colocar em várias posições. Ele é muito expresso, por exemplo, no inglês, por essas partículas ou esses satélites, né? Enquanto que no espanhol, no português, no italiano, o verbo mesmo sozinho já tem todo o significado que ele precisa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de línguas que são ao redor de um satélite, não, perdão, né? São línguas que são seu significado está dentro do verbo, né? Do verbo em si. Então tem o espanhol, o francês, o italiano, o turco e o hebreu, né? Então aqui vou deixar vocês olharem, ó, os exemplos, né? E aqui nós temos alguns exemplos de línguas que são estruturadas ao redor de um satélite, né? Então, o inglês, o alemão, o holandês, o russo, né? Então, quando se fala em ensino de vocabulário, né, nós podemos trabalhar com o ensino implícito e o ensino explícito, né? Quando a gente fala de ensino implícito de vocabulário, nós sempre falamos em fazer com que o aluno faça uma inferência do que significa aquele vocabulário que ele não sabe, né? Que causa dúvida, fazendo uma inferência do contexto, né? Então, esse tipo de desenvolvimento de... Então, esse tipo de técnica de ensino, né? Que é o aluno pede, o que significa isso? Vamos ler o contexto, né? Vamos ver o que o contexto diz. Né? Claro que pode funcionar com níveis mais elementares, dependendo do tipo de texto que for, mas sempre vai precisar de um direcionamento bem específico do professor. Né? O aluno sozinho, ele pode, digamos assim, desenvolver essa habilidade, porém ele tem que já ter um certo conhecimento da língua, né? Um problema, né, que pode acontecer é que isso pode levar à aquisição de significados que não são exatamente aquilo que deveriam ser, né? Então, de novo, o aluno não pode ser deixado sozinho, ele tem que ter um direcionamento da parte do professor, né? Esse tipo de técnica também pode ser considerada bastante trabalhosa pelo aprendiz, e não necessariamente resulta em uma retenção, uma memorização de longo prazo, né? Então, às vezes, né, o nosso cérebro, quando a gente tem muito trabalho para chegar naquilo que a gente precisa, né, o nosso cérebro pode fazer o contrário, usar um mecanismo de esquecimento, né? A vida é muito trabalho, quero esquecer, né? Isso é algo possível, né? Dentro da questão da memorização. Então, não necessariamente esse tipo de técnica deve ser usado o tempo todo com a questão da aquisição de vocabulário. Ela deve ser usada com bastante cuidado e parcimônia. Quando se fala em ensino explícito de vocabulário, né, é necessário que o professor tente construir com seus alunos um vocabulário, obviamente, o mais largo possível, mas deve-se atentar para tentar construir sempre e focar primeiro nas palavras mais frequentes da língua. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que acontecia bastante em materiais didáticos do passado, assim, materiais mais antigos, por exemplo, para ensino de adultos, né? Falando de adultos, existia lá nas primeiras unidades, os adultos estudavam o nome dos materiais escolares, por exemplo, lápis, caderno. Tudo bem que dentro da sala de aula esse tipo de vocabulário é usado, porém na vida real a palavra lápis ou caderno vai ser usado muito poucas vezes. Não faz parte das palavras mais frequentes da língua inglesa, né? Ou da língua espanhola, né?
Ainda mais hoje em dia com toda a tecnologia, né? Muitos alunos nem lápis nem caderno não levam para aula, né? O máximo que eles têm é um livro e o celular. Então, o professor deve sempre atentar, por exemplo, quando está escolhendo um material, principalmente nos níveis mais baixos de língua, né? Os níveis mais elementares, sempre tem que tentar trabalhar com esse vocabulário que é frequente, porque são essas 2.000 palavras que o aluno vai adquirir, que vai possibilitar que ele se comunique na língua de uma forma, pelo menos, até pré-intermediária. E aí, daí, ele vai pegando, vai entendendo, né? Mais e vai associando ao vocabulário que ele já tem outros tipos de palavra, né? É importante também sempre adicionar palavras difíceis no processo de aprendizagem, né? O professor às vezes tende a fazer uma triagem e colocar só algumas palavras muito fáceis ou palavras que são muito parecidas com o português, né? Às vezes, principalmente, né, ensino de regular, de escola, às vezes para facilitar. Porém, tem que lembrar que tanto no espanhol como na língua inglesa, muitas vezes as palavras difíceis são aquelas que são as frequentes, né? Então, a gente não pode roubar o aluno da oportunidade de aprender essas palavras, né? Outra coisa que é muito importante é o trabalho com falsos cognatos. No espanhol, então, muito importante, porque a gente sabe que o espanhol pode, né, realmente levar o aluno a entender algo muito, muito diferente daquilo que realmente é, né? E dependendo da faixa etária, né, então aqui nós temos desde crianças até adultos, né? Então, quanto mais jovem, na verdade, mais palavras se consegue adquirir, né? Claro que depende muito da pessoa e da maneira que é formada, mas pesquisas mostram que os aprendizes são, sim, capazes de adquirir entre 30 e 100 palavras estrangeiras em uma hora apenas. Né? Lógico que esse número entre 30 e 100 vai depender de vários fatores, né? Mas trabalhando assim, ó, por exemplo, com 30 palavras em uma hora, nossa, é excelente já. Né? Então, a gente pode sempre tentar selecionar um número considerável, né? E eu sempre digo uma coisa, a gente nunca deve subestimar os nossos alunos. Os nossos alunos são muito mais inteligentes do que a gente, às vezes, dá crédito para eles. Né? Então, ok, eu dei 30 palavras para eles memorizarem, eles conseguiram memorizar só 6, 7, já é alguma coisa, né? Mas tem aqueles que vão conseguir memorizar 30. Né? Então, a gente tem que trabalhar sempre com o máximo possível. Né? Claro, né? Ninguém vai dar 200 palavras para alguém memorizar, né? Numa aula só. Nós tentar expor eles a um vocabulário mais frequente, né? E não adianta querer trabalhar numa aula 30 palavras, e aí na próxima aula 30 palavras diferentes, na próxima aula 30 palavras diferentes. Né? Não, eu tenho que retomar, eu tenho que trazer mais exercícios, fazer com que eles olhem as palavras várias vezes, em diferentes contextos, de diferentes maneiras, né? Com recursos audiovisuais, né? Trabalhando com a pronúncia. Então, assim, eu vou realmente garantir que aquele vocabulário seja memorizado e fixado. Considerar as inteligências. Outro fator que tem a ver com o ensino de vocabulário explícito, né? É que a gente deve sempre integrar as novas palavras com as antigas, né? Então, o léxico humano, né? Ele se acredita que ele é realmente uma rede de associações, né? Ele não é de maneira nenhuma palavras que se colocam numa gavetinha, sabe aquela imagem mental de um arquivo com gavetas? E a gente bota as palavrinhas nas gavetinhas. Não. Né? Não é isso, é uma rede de palavras em que os grupos semânticos se conectam. Né? Então, é bem importante quando a gente vai trabalhar vocabulário novo, que a gente tente puxar dos alunos, dos estudantes, algumas palavras que eles já sabem, que eles possam conectar com esse vocabulário novo. Né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode puxar dos alunos que eles conhecem. Né? Então, vou trabalhar alguns vocabulários novos de comida. Quem é que não conhece a palavra hot dog, né, no inglês? Ou em espanhol, algum tipo de palavra de comida que se conheça, né? Chili, né? Ou burrito.
né? Então, são coisas que se pode puxar o conhecimento primeiro do aluno para depois tentar associar com as palavras novas, né? Então, é bem importante isso. E, de novo, né, a questão do ensino explícito de vocabulário, né, a gente tem que realmente promover o número de encontros com uma palavra, né? Então, a pesquisa diz que realmente, se a gente sabe uma palavra, um grupo de palavras, a gente sabe o quê, né? Primeiro, como que ela se relaciona com outras palavras e qual a sua frequência, mais ou menos, né? O quão apropriada aquela palavra é para um sentido ou para um contexto. O seu comportamento sintático, né? Ou seja, a posição que ela ocupa numa frase. As suas formas e derivações, né? Então, derivações, digamos assim, de ordem morfossintática, né? No caso, paz, pacífico, né? Digamos assim, de um nome para um adjetivo, como é que ficam as transformações, né? Esse tipo de formas e derivações, né? A conjugação de um verbo, né? A associação com outras palavras, né? E, claro, né? As suas características semânticas. Então, o professor, quando fala em praticar vocabulário, ele tem que trabalhar todas essas possibilidades com o aluno, né? Depois que o aluno realmente puder dizer todos esses itens aqui, não, eu sei fazer isso, significa que ele realmente aprendeu aquela palavra. Aqui também a gente tem a informação de que os aprendizes, eles devem, assim, ter contato com uma palavra entre 5 e 16 vezes, né? Dependendo se é o cognato ou não, da sua frequência, do tamanho da palavra, como que é a pronúncia, como que é a ortografia, né? Para ele realmente memorizar essa palavra. No mínimo 5 encontros com a palavra, 5 oportunidades de usar a palavra, né? E quando os alunos são, né? O professor pede a eles para manipular as palavras, né? Relacionar elas com outras e relacionar com as suas experiências, né? Como a gente já tinha mencionado, a retenção do vocabulário, a memorização é maior. E chegamos, então, ao que hoje em dia tem sido uma das vertentes mais, assim, modernas e principais do ensino de língua inglesa, principalmente de vocabulário, né? Eu imagino que o espanhol também esteja indo pelo mesmo caminho, né? Então, o ensino de língua estrangeira, que segue a abordagem lexical de Lewis, né? 1993. Então, o que a abordagem lexical sugere, né? Que o léxico é a base da linguagem, não a gramática, gente. É o léxico, são as combinações de palavras que fazem a língua, né? E as combinações de palavras que fazem a gramática ocorrer, e não o contrário. Né? E também a abordagem lexical traz que ser muito proficiente em gramática não necessariamente é garantia de comunicação eficaz. A gente vê, por exemplo, os aprendizes asiáticos, os chineses, os japoneses são excelentes em gramática, quando eles aprendem inglês, por exemplo, né? Ou até espanhol, ou alguma outra língua estrangeira, mas não necessariamente significa que eles vão falar bem, né? A ideia da abordagem lexical é que a comunicação ela vem através da aprendizagem das combinações das palavras que são apropriadas e frequentes para aquela situação, né? E não de regras gramaticais. Então, a gente tem que mudar bastante, principalmente nas escolas regulares, né? A gente vê aquele programa, assim, totalmente baseado na gramática. E isso não traz nada muito para o aluno, né? Então, a gente tem que tentar focar bastante na questão léxica, na questão do vocabulário, né? Então, aqui é o que está dizendo, né? Que qualquer programa de ensino que seja centrado no significado, ele não deve ser organizado
ao redor da gramática, e sim ao redor do léxico, porque é o léxico que está trazendo o significado à língua. Os termos léxicos, né, são compostos de uma palavra que se chama lexicon, que seria o grupo léxico, o grupo de palavras, né? Então, é um lexicon, né, um grupo de palavras, né? Então, a palavra lexicon se refere à descrição do conhecimento que esse falante dessa língua tem sobre as palavras dessa língua, né? Então, isso que a gente chama de lexicon, é o conhecimento dessas palavras da língua, né? E isso inclui, como a gente já tinha discutido antes, né? Não somente os significados, mas também o seu uso, a sua forma, né? E as relações com outras palavras, né? Então, o lexicon, né? Esse conjunto, ele pode ser considerado também como se fosse um dicionário mental. Um exemplo aqui, né? É que um aprendiz que tem sucesso, né, numa L2, na língua 2, na língua estrangeira, né, a maioria das vezes ele desenvolve esse grupo de palavras, né, esse lexicon, esse conhecimento das palavras, e essas palavras são independentes do conhecimento da língua materna, né? Ou seja, né, isso significa menos confusão, menos tradução e menos interferência da língua materna na aprendizagem da língua estrangeira. Né? E na sala de aula, né, muitos professores e muitos alunos, né, eles acreditam que expandir o seu lexicon ou o seu conhecimento sobre palavras, né, é uma prioridade. Então, muitas vezes, em níveis avançados de aula de língua estrangeira, praticamente não se estuda mais gramática e se estuda, sim, palavras, né? Ou grupos de palavras e outras categorias. Né? Então, por que não transferir isso, né? Essa importância também para os níveis mais básicos, né? Então, essa é a ideia da abordagem lexical. Né? Então, um sílabus, né? Ou um sílabus que a gente chama aqui em inglês seria uma lista de conteúdos, né? Seria um sumário de conteúdos, né? Um programa de uma disciplina ou de um curso, né? Então, ele deveria ser lexical e não gramatical, né? Ou seja, ele consistiria de pedaços de palavras, de multipalavras pré-fabricados, que são pré-fabricados na mente do falante, né? Ou seja, as colocações, né? Então, aqui no inglês é to catch a cold, no português a gente fala pegar uma gripe, né? Não se fala agarrar uma gripe, né? Eu não digo eu agarrei uma gripe, não, eu peguei uma gripe, né? A broken home no inglês, que significa um lar despedaçado, né? Então, a gente não diz em português um lar quebrado, a gente diz um lar despedaçado, né? Com certeza o espanhol também tem as suas colocações, são essas expressões, essas combinações fixas da língua, né? Que vem também, tem essas expressões semifixas, né? E fixas, né? Então, por exemplo, não é minha culpa, ou que belo dia para isso, né? Que belo dia hoje, né? Tem o que a gente chama de idioms, que são nada mais que expressões idiomáticas no sentido de são aquelas expressões idiomáticas que não dá para traduzir literalmente, né? Aquilo que está sendo colocado, elas têm um significado por si só, né? E nós também temos algumas frases, assim, estruturas frasais, né? Que encabeçam frases, que encabeçam até início de parágrafos, né? A gente tem também binomiais, trinomiais, palavras conectivas, né? Sinônimos, né? Algumas expressões que se usam na conversa, né? Como a propósito, né? O by the way, por exemplo, né? E isso é o que é muito importante pensar assim na abordagem lexical de aquisição de vocabulário, é que o professor, né? Quem está aprendendo, quem está ensinando
Né? Quem está aprendendo quer aprender o que é mais frequente, o que é mais usado. Quem está ensinando deve se concentrar em ensinar primeiro, né, nos níveis mais elementares, as palavras que são mais frequentes. Né? Então, as 2.000, as 3.000, as 4.000, as 5.000 e assim sucessivamente, de acordo com o nível, né? As palavras mais frequentes da língua, ok? Então, aqui estão as referências, pessoal. Então, muito obrigada pela sua atenção, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.